depois desse processo revolucionário, esses africanos que eram escravizados rebatizaram a ilha. Falaram, São Domingo nada, São Domingo é o nome do opressor. Vamos colocar um nome, como a gente está na terra dos índios, vamos colocar um nome que os índios chamavam isso aqui. E colocam o nome de Haiti. É daí que veio o Haiti. E o Haiti representa a primeira revolução negra da história. E é interessante porque, do ponto de vista de desenvolvimento da sociedade moderna, a revolução do Haiti, ela vai se apropriar. Porque eles não tinham essa cara, não. Aquilo que é de branco eu não quero, só quero o que é de negro. Não, eles vão pegar aquilo que é de contribuição do branco, mas eu sou negro. Então eles vão pegar o ideal de igualdade, liberdade e fraternidade, vão falar assim, vocês não falam de igualdade, liberdade, então eu quero na prática. E vão fazer um processo revolucionário. Tanto que logo depois da Revolução Francesa, a França vai mandar a tropa para acabar com o Haiti, para destruir, porque liberdade, igualdade e fraternidade, para quem é mais igual. Tem outros que são menos iguais, então para vocês também não dá, né? Não dá para todo mundo ser igual, só alguns. Então a França, que acabou de declarar liberdade, igualdade e fraternidade, vai mandar tropas, Napoleão vai mandar tropas para destruir. A França, que tinha treta com a Inglaterra, vai se unir com a Inglaterra, depois vai se unir com os Estados Unidos para arregaçar o Haiti. E a primeira revolução negra da história vai passar por um processo de mais de 100 anos de guerra das principais potências mundiais, a ponto de a gente chegar no século XXI com o Haiti sendo um dos países mais pobres do globo, um dos países mais pobres do mundo. Então você tem um processo aqui de ego ferido, porque o europeu não conseguiu engolir quando os ex-escravos saiu daqui e veio para cá. Doeu muito. Simbolicamente aquilo tinha que ser destruído com requintes de crueldade. E aí quando a gente pega a história do Haiti, a gente vai entender por que o terremoto do Haiti matou tanta gente. É porque tinha um processo aqui, um processo histórico de destruir as bases sociais, políticas, econômicas, religiosas, porque esse povo aqui, quando eles fazem revolução, eles vão resgatar a religião deles. O culto religioso dos haitianos, na maioria, é o culto aos vuduns. São cultos muito parecidos com o que a gente chama aqui no Brasil do candomblé jeje. Então, mas o que eu estou chamando a atenção é que a luta ela vai se dar de várias formas, desde o micro ao do macro. E tem momentos que lutar é também pegar os elementos que o europeu traz de contribuição e elevar ele para frente do que nem o europeu estava disposto. Então tem alguns textos hoje que mostram que nem os europeus conseguiram levar tão à frente esses ideais aqui da forma que os haitianos fizeram. Além de ser a primeira revolução negra da história, foi o primeiro momento da história da humanidade em que os ideais da Revolução Francesa foram postos em prática. Pela primeira vez na história da humanidade. Então, pensar a luta negra é pensar essa dimensão. É importante dizer de curiosidade que isso aqui ficou conhecido no mundo inteiro e... eu já ia falar uma palavra, vou segurar. Os senhores de escravo ficaram cagando de medo disso aqui se espalhar. Vamos pensar no passe livre aqui. É rapidinho, para todo mundo que está indignado, que não aguenta mais, quando vê que, é possível, olha, não, então eu não estou sozinho, então... Isso aqui ficou muito conhecido. E isso teve uma reação. Então, volta para o Clóvis Moura. No processo de luta, quando o que está embaixo, no caso da escravidão, era o escravo, quando o que está embaixo se mexe, ele muda totalmente a correlação de força. E o sistema também muda para responder a essas lutas. Ou ele luta para falar, não, vem aqui, somos todos iguais, ou ele vem com a violência mais extrema possível, que foi o caso do Haiti. Então o que a gente vai ver depois do Haiti é que vai se criar um imaginário de medo nas elites de toda a América. Uma coisa importante para a gente saber é que houve escravidão em todos os países do continente americano, todos, do norte ao sul. E que em todos houveram esses mesmos processos. Então a classe escravista ficava morrendo de medo disso aqui se espalhar. Mas por outro lado, a classe escrava, se for para brincar com a ideia de classe, ficou empolgada com isso aqui. Então a gente vai ver, próximo a essa data, uma série de outras revoltas dessa proporção, mas nenhuma foi tão vitoriosa quanto essa. Uma revolta que é muito importante a gente dizer, eu não coloquei aqui no slide, é uma que vai acontecer em Salvador, em 1835, Cadê o Kito?
saiu, ia colar aqui do meu professor. Mas uma revolta, nesse sentido, mas que foi abafada antes que ela acontecesse, é uma revolta que vai acontecer em Salvador, que a gente vai conhecer como Revolta dos Malês. Que o projeto da revolta era fazer uma revolução. No momento em que Salvador era a capital do país. Os caras queriam fazer esse mesmo processo do Haiti, e só não fez porque houve delação. Delação na favela é cagueta. Houve cagueta, X9, que entregou o esquema antes de acontecer, e aí a repressão foi violenta. E aí, geralmente ela é violenta mesmo porque ela tem que ser exemplar, para mostrar que não vale a pena lutar se você vai se dar mal, e as pessoas vão ser violentamente detonadas. Como fruto da revolta dos malês, a gente vai ter a expulsão de Salvador de um monte de gente. E um nome muito conhecido da revolta dos malês é uma mulher chamada Luísa Marim, que foi uma das intelectuais pensantes e organizadora do processo. E a Luísa Marim tinha um filho, que chamava Luiz Gama. Esse filho vai ser deportado para São Paulo, e aqui em São Paulo ele vai trabalhar como escravo de um advogado e vai aprender as técnicas de advocacia, e ele vira um advogado sem diploma, que na época era chamado de rábula. E aí esse cara, como advogado, então agora eu estou bem, né? Consegui ser advogado, então meus problemas acabaram? Não, ele usou isso para voltar para cá. Ó. Ele usava o processo dele, o conhecimento dele do direito para libertar escravo. Numa época em que isso era possível, obviamente, ele vai conseguir, com processos judiciais, provar que a escravidão era inconstitucional. Na época deles, a gente já tinha a proibição do tráfico internacional de escravos, e você tinha muito africano que continuava sendo trazido depois dessa proibição, ou seja, continuava sendo trazido ilegalmente. Uma questão importante para quem estuda o capitalismo é que o capitalismo é totalmente dependente do crime. Ele precisa do crime. O crime não é uma exceção do sistema, o crime é uma regra do sistema capitalista. Então muitos escravos continuaram sendo trazidos mesmo quando era crime trazer escravo. E aí ele pegou esse elemento e provava que aquela pessoa estava escrava ilegalmente. Nesse processo ele conseguiu libertar mais de 500 pessoas que estavam na situação de escravizado. Né? Então, de novo, é importante a gente revisitar, porque o Luiz Gama, além de ser jurista, ele era um pensador, ele era poeta, e ele tem uma frase que é muito legal, eu devia ter colocado no slide, mas não lembrei. Ele tem uma frase que é para a gente pensar. Ele fala assim que o escravo que mata o seu senhor, seja em qual circunstância for, comete um ato de legítima defesa. Olha que pesado. O escravo que mata o seu senhor, seja em qual circunstância for, comete um ato de legítima defesa. Pesado, né? Pro nosso ideário, pô, que absurdo. Eu vou ter que falar, vocês vão brigar comigo, mas colocaram um post lá por causa do negócio do passe livre, colocaram uma foto no Facebook, aí tá Jesus, todo mundo conhece Jesus, né? Tá lá no templo, e chega lá no templo, e tá todo mundo fazendo comércio na casa do Pai, né? E, pô, Deus não é comerciável, negociável, não precisa de intermediário, inclusive. Como tem comércio e tal, santinhos, negócios assim. Aí ele fica indignado e quebra tudo, derruba, todo mundo conhece essa história, né? E aí colocaram no Facebook assim, pô, Jesus, você podia fazer uma petição online, alguma coisa assim, mas quebrar tudo é vandalismo, né, mano? Aí você perde a razão, cara, não dá. Pro Luiz Gama não faz sentido isso. Pro Luiz Gama, tem um momento da luta que ou você vai para correlação de força ou você vai ser aniquilado. Então, essa dimensão de matar o Senhor não é só matar fisicamente, mas é matar, inclusive, porque eu também interiorizo esse Senhor. Esse Senhor também está dentro de mim, da minha cabeça. Esse Senhor escravista, esse sistema. Então, matar, inclusive, aqui dentro da nossa cabeça, para se rebelar. Para deixar de ser escravo, a gente precisa matar esse racismo. A gente tem que matar essa figura do Senhor que está dentro de nós. E isso para ele é um ato de legítima defesa. Então, mas tudo isso para dizer que houveram várias experiências de luta. Pode falar. O Haiti foi em 1700 e começou em 91, foi até 1790, não lembro a data. Mas é tipo alguns anos depois da Revolução Francesa, assim, mas é década de 90 do século XVIII. E aí vai até virar o século, a revolta tem várias indas e vindas, né? Tem um dos líderes da revolta, um cara chama Toussaint Louverture, que
que é um cara que, tipo, o cara vai pegar os textos europeus e vai ler, e vai usar isso contra o sistema. Então isso também é uma questão interessante pra gente, assim. Será que a gente precisa, então é de branco, não vou fazer faculdade. É de branco. Não é por aí que a luta tem mostrado que a gente avança. Então, é importante a gente saber que houveram lutas das mais variadas formas, o tempo inteiro. Aí eu escrevi aqui quilombo com K. É lógico que eu tenho dislexia, às vezes eu erro a grafia, tem gente que acha que quem erra a grafia é burro, mas aqui não foi um erro não. Que na África, como existem quilombos na África, eles escrevem com K, a palavra quilombo. Aqui no Brasil a gente usou uma outra regra léxica. Mas assim como haviam quilombos na África, haviam quilombos em toda parte, só que com outros nomes. Aqui no Brasil, o mais famoso é o dos Palmares, mas a gente teve quilombo no Brasil inteiro. A gente teve muitos quilombos em São Paulo, inclusive o quilombo mais famoso no estado de São Paulo é um quilombo já quase no finzinho da escravidão, que ficou conhecido como Quilombo do Jabaquara. Vale a pena pesquisar, porque é bem interessante também esse processo de luta já no contexto urbano. Porque o Quilombo dos Palmares está lá no comecinho da escravidão, Pernambuco, numa situação muito rural. Já o Quilombo do Jabaquara, você já tinha uma urbanização, você já tinha uma parte da elite interessada em confrontar a escravidão, porque ela não é tão lucrativa. E o Quilombo do Jabaquara explorou as contradições do sistema. Saber entender em qual momento eu estou para pensar quais são as possibilidades é fundamental para qualquer luta política, né? Então, houveram milhares de quilombos no Brasil inteiro e existem hoje. Né? Acho que há 2 encontros atrás veio um companheiro falar aqui da rede dos quilombos lá do Vale do Ribeira, São Pedro, Iunguara, e bom, aí tem um monte de quilombo que eu não vou lembrar o nome agora. No estado de São Paulo tem bastante quilombo, inclusive a luta dos quilombos, essa mesma luta nossa aqui, porque os caras são vítimas de todo tipo de violência, inclusive institucional. Então pensar essa dimensão quilombola fez o Clóvis Moura, que esse é o autor que eu estou falando o tempo inteiro, dizer que a característica da escravidão não é da passividade, da harmonia, como defendia o Gilberto Freire, por exemplo, mas pelo contrário, o que caracterizava a escravidão era a luta. E nesse processo de luta, a expressão mais forte dessa luta era o quilombo. Então o Clóvis Moura defende o conceito de quilombagem. A quilombagem para ele não é só quando o cara faz quilombo, mas é a luta que vai ter a expressão máxima, mais radical. No quilombo, radical para ele no sentido de ir até a raiz, mas tem a luta do dia a dia, que pode ser passar informação para ajudar na fuga, que pode ser colocar veneno ou colocar sonífero no feijão para conseguir fugir, que pode ser... Porque aí tem um filme muito legal chamado Clube da Luta, alguém já viu? Vale a pena, assistam. E aí ele está falando do trabalhador, ele fala assim, tem uma frase que ele fala assim para o senhor escravista moderno, ele fala: nós estamos em todo lugar, nós trabalhadores, nós colocamos a comida na sua mesa, cuidado conosco, nós arrumamos o seu travesseiro, somos nós que fazemos tudo para você. Significa que o poder está em nós, não está nele. É mentira que o patrão a classe patronal que promove o desenvolvimento. Quem promove o desenvolvimento é o trabalhador. Mas isso é outro papo, não é do tema, não tem que cortar. Mas o que eu queria dizer é que houve quilombos no Brasil, mas houve em todas as partes que tinham escravidão, só que com outros nomes. Quando a gente vai na Jamaica, por exemplo, eles tinham o nome de Marrons. Marrons é um nome que vem do espanhol, que chama cimarrone. Cimarrone é quase como se fosse em espanhol vira-lata. O cachorro que foge, é um animal que um dia foi doméstico e depois vai para o mato e vira selvagem. E aí no inglês traduziram como Marrons. Então na Jamaica a gente tem um processo intenso de revoltas e de africanos que vão se aquilombar, para usar a nossa palavra. E na Jamaica o zumbi deles, para usar a aspa, é essa senhora aqui, ó, que chama Rainha Nani. Tanto que essa senhora, se você vai na Jamaica, ela tá, o desenho dela está no dinheiro jamaicano. Ela é considerada tipo a mãe da rebeldia jamaicana. E aí a gente vai ter o processo de luta. E a luta passa inclusive por confrontar. Repito, a gente está falando aqui de uma situação em que nem sempre a luta se negocia. Tem momentos que a luta se avança. Então, mas tudo isso para dizer que a ideia de quilombo aparece na Jamaica com o nome de Marrons,
mas aparece, por exemplo, no México, em Cuba, com o nome de cimarrones. E no México, até hoje, do mesmo jeito que a gente fala de remanescente de quilombola, no México tem esses remanescentes, esses negros cimarrão. Eu estava dizendo que é importante a gente saber que houve luta em todas as partes e muitas vezes essa luta só mudava de nome. No México aparece como cimarrone. Ou na Venezuela aparece como cumbi. A gente está falando da mesma coisa, mas são os nomes que vão se dar para processos de luta. Isso significa que a luta é a característica da escravidão e não o contrário. Ou a gente tem ainda na Colômbia os palenques. De novo, mudou o nome para falar da mesma coisa. Tanto que na Colômbia, até hoje, existe uma comunidade chamada São Basílio de Palenque, que é uma comunidade... na Colômbia tem várias comunidades quilombolas, e aí uma mais famosa aí é essa São Basílio de Palenque. Bom, eu vou parar por aqui, mas o que eu queria frisar? Esse processo de luta, ele transborda a escravidão. Quando acaba a escravidão, existe um dilema para ser pensado. Do ponto de vista do sistema, o que eu faço com esse tanto de negros? Os negros foram úteis durante 300 anos para o sistema. Mas agora eu quero construir uma sociedade em que o negro não cabe. Eu quero construir, a gente falou na semana passada, do ponto de vista do Brasil, eu quero construir uma sociedade branca, capitalista e cristã. E o negro não se adequa, ele é desajustado. É macumbeiro, é baderneiro, é maloqueiro, e aí tem todos um monte de estereótipos que a gente ainda precisa ver o que a gente faz com eles. Então, do ponto de vista do sistema, havia uma pergunta: o que a gente faz com esse povo? No caso da Argentina, passaram o cerol e exterminaram. No caso do Brasil, era muita gente. O que fazer com esse povo? Então vai ter todas as teorias de extermínio, de eugenia e etc. que a gente discutiu no mês passado. Mas nos outros países esse problema também permanecia, do ponto de vista do sistema. Aonde a gente coloca o negro? Do ponto de vista dos negros, o problema também era complicado, que era, fomos escravos até ontem, mas agora no 14 de maio não tem nada. E aí? O que a gente faz? O que nos cabe? É implorar pela dignidade do Senhor? Alguém aqui assistiu Django Livre? Django Livre, é um filme do Tarantino. Você consegue ver de graça na internet, dá uma procuradinha lá no Google. Django Livre mostra isso, mas como a minoria assistiu, eu não vou comentar. Mas, o que poderia ser o escravo, o que caberia o escravo fazer? É implorar para o Senhor, o ex-senhor, que quer exterminá-lo, falar: tenha dó de mim, meu senhor, eu também sou um ser humano. Davidson, só uma colocação. Aqueles filmes do Velho Oeste, até onde eu sei, a maioria era negro, né? Era negro. Só que no sul-americano, a maioria dos pistoleiros é branco, né? Então, a gente teria que olhar cada país, né? Porque aqui no Brasil, o termo pistoleiro vai entrar para a sociologia como banditismo. Então, quando você pega Lampião, são esses ex-escravos aqui, essa ralé e alguns brancos empobrecidos que estão nesse processo. Se a gente pega Canudos, por mais que o líder de Canudos era Antônio Conselheiro, que era branco, as fotos de Canudos mostram que 99% eram pretos, dos guerreiros de Canudos. Então, esse processo aqui no Brasil, ele vai se dar de uma forma muito específica. E vai se dar a partir dessa coisa do cangaço. E aí você tem tanto a situação do branco pobre, quanto do preto e escravo. Já nos Estados Unidos, a maioria absoluta dos cowboys, para quem assistiu o filme de cowboy, eram negros. Mas quando Hollywood vai buscar essa história, tratar esses cowboys como negros não ia dar certo. Então é melhor pegar um Elvis Presley do Marlboro. Oi? Tem que ser um Marlon Brando, tem que ser alguém mais brando, porque trazer esses negócios não ia criar uma identidade com aquele personagem. Então você tem um embranquecimento dos cowboys. Então esse filme do Django Livre, ele abre a chance de a gente questionar isso, porque a maioria dos cowboys eram negros, que era esse ex-escravo que não tem lugar. Ele não vai ser aceito como... Porque embora o cowboy começa antes da escravidão acabar.
Mas se a gente pensa, mesmo no norte dos Estados Unidos, nas partes que não tinha escravidão, não tinha lugar para esse ex-escravo. E aí, ser cowboy, e cowboy, tem tanto cowboy que depois vira xerife lá dos filmes, mas isso aqui é mais uma tentativa do sistema de trazer uma imagem positiva, mas tem um cowboy que vai pela força, vai arregaçar tudo. Então, o cowboy ajuda bastante a entender isso. Mas, do ponto de vista mais geral, os negros em geral da América têm uma pergunta: o que a gente faz agora num sistema que não nos quer?